Olá! O nosso exercício agora da FUVEST diz o seguinte: um capacitor é feito de duas placas condutoras, planas e paralelas, separadas por uma distância de meio milímetro e com ar entre elas. A diferença de potencial entre as placas é de 200 volts. Letra A. Substituindo-se o ar contido entre as placas por uma placa de vidro de constante dielétrica 5 vezes maior do que o ar e permanecendo constante a carga das placas, qual será a diferença de potencial nessa nova situação? Vamos lá então. A relação da dependência da capacitância com o meio de permissividade epsilon de área de cada uma das placas A, cuja distância entre elas é d, é dada pela formulinha CAED. E agora nós iremos introduzir um material cuja característica é de 5 vezes superior que a do ar, ou seja, se a permissividade aumentar de um fator 5, a capacitância do nosso capacitor se tornará 5 vezes maior, ou seja, ele será 5 vezes mais capaz. A relação entre permissividade e capacitância é de grandezas ditas diretamente proporcionais, mantida a mesma área e mantida a distância entre as placas. Logo, pela relação dos capacitores Q igual a C vezes U, nós, como diz ele no enunciado, permanecendo constante a carga das placas, se a capacitância aumentar num fator 5, a diferença de potencial reduzirá a 1/5 do original. Então, se a capacitância quintuplica, a nossa diferença de potencial inicial reduzirá de um fator 5. Ou seja, sendo a diferença de potencial do enunciado 200 volts, a diferença de potencial final será 1/5 da diferença de potencial inicial. Dividindo 200 volts por 5, nós teremos a resposta da letra A, que seria uma nova diferença de potencial de 40 volts. Agora vamos à nossa alternativa B do vestibular da FUVEST segunda fase. Sabendo-se que o máximo campo elétrico que pode existir no ar seco sem produzir descargas é de 0,8 milhões de volts por metro, determine a diferença de potencial máximo que o capacitor poderá suportar quando há ar seco entre as placas. Então, para nós relacionarmos o campo elétrico, a diferença de potencial e a distância, a formulinha do famoso CEL, do famoso campo elétrico uniforme, a formulinha do guardião do céu, que é o E de U. E vezes D igual a U. O campo elétrico é 0,8 vezes 10 elevado à sexta. A distância entre as placas é de meio milímetro, ou seja, 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Com isso, nós descobriremos a diferença de potencial que o capacitor pode suportar. 0,8 vezes 0,5 me daria 0,4. 10 a sexta com 10 a menos 3 daria 10 a terceira, fazendo então com que a diferença de potencial entre as placas seja de 400 volts. Essa é a resposta da nossa letra B. Espero que tenham aproveitado a questão e qualquer dúvida fiquem à vontade para nos adicionar no grupo fechado no Facebook chamado Física 2. Estaremos lá sempre disponíveis para auxiliar cada um de vocês. Um abraço e até a próxima aqui no nosso YouTube.